Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco, como a fisioterapia ela pode ser a chave aí da recuperação. Hoje aqui no Entrevistas DPE. Para falarmos sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Júnior Pinho, fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado pelo convite, Adriana. Estou aqui à sua disposição e que todos os ouvintes aí acompanhem para a gente responder algumas dúvidas que as pessoas possam ter. Com certeza. Doutor, para nosso começo de conversa, né? Como é que a fisioterapia ela contribui aí para o processo de reabilitação de um paciente após uma cirurgia de hérnia de disco? De diversas maneiras. Mas antes de a gente falar de hérnia de disco, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a coluna vertebral. Né? Com certeza. Essa estrutura tão importante, que ela tem 3 funções principais. Primeiro, de proteger o sistema nervoso, né? Então a nossa medula passa por dentro dessa coluna, de realizar alguns movimentos também, de sustentar o nosso corpo. Então ela é muito importante. E entre uma vértebra e outra, nós temos justamente um disco, uma estruturazinha que funciona como se fosse um amortecedor. Então, ela sustenta todo o nosso peso. Quando esse disco ele sofre algumas alterações, isso a gente chama de hérnia, quando ele sofre algum abaulamento, alguma deformação. E algumas vezes, esse disco pode pinçar uma raiz nervosa. Então, a hérnia de disco nada mais é do que uma alteração que ocorre nesse disco. E a fisioterapia, ela entra como? Existe uma cura para a hérnia de disco? Não. Só cirurgia. Esse disco é uma estrutura que ele não se regenera, ou seja, nada consegue, nenhum medicamento consegue reestruturar novamente esse disco. Uma vez deformado, sempre deformado. Só que a fisioterapia ela entra como? Para contribuir para que você restaure alguns movimentos, descomprima, por exemplo, ali uma raiz nervosa que está sendo pinçada por essa estrutura, consequentemente o paciente vai melhorar das dores, vai conseguir realizar algumas atividades importantes aí relacionadas à sua saúde. Uma cirurgia bem complexa, né? A cirurgia da hérnia de disco a gente chama muitas vezes, é uma artrodese que a gente chama, onde é retirado esse disco, coloca ali muitas vezes um disco de silicone, coloca alguns parafusos ali. Mas o que a gente precisa entender? Apenas 4 a 3% das pessoas que têm hérnia de disco vão para uma cirurgia. Na maioria das vezes, o tratamento conservador, ou seja, a fisioterapia, os exercícios, consegue dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, hoje, quem tem hérnia de disco não é mais aquele, como a gente chama, aquele bicho-papão, aquilo que assusta a gente mais. As pessoas conseguem viver bem com uma hérnia de disco. Consegue ter uma qualidade de vida, né? Através do tratamento, dos acompanhamentos. Sem dúvida. Hoje, dentro da fisioterapia, principalmente das terapias manuais, ou seja, aquele profissional que vai trabalhar com as mãos, relaxando uma musculatura, descomprimindo uma raiz nervosa, muitas vezes mobilizando um nervo que muitas vezes está inflamado, tudo isso com as mãos, ou seja, sem você agredir demais essa região. O que é importante também a gente aproveitar o seu programa e falar? Existem hérnias de disco assintomáticas. Muitas vezes as pessoas elas se assustam quando elas vão, por exemplo, fazer um exame de ressonância, que é o exame que detecta, né, o diagnóstico médico, e está lá hérnia de disco. Só que essa pessoa não sente nada. Então a hérnia em si, o disco sofreu uma alteração, mas em compensação ele não está prejudicando nada a ela. E ocorre muito isso. Então, o que as pessoas precisam entender? Que não é porque você tem uma hérnia de disco que acabou, que você está doente relacionado àquilo ali. O nosso corpo, Adriano, ele possui uma capacidade de se autocurar. A gente, fisioterapeuta, médico, ninguém cura ninguém. A gente acelera um processo de cura. Os médicos, muitas vezes, através de uma cirurgia ou através de um medicamento, e nós aceleramos devolvendo movimento para aquilo que o corpo não está conseguindo se movimentar. Então, quando a gente acelera esses movimentos, esse processo, o corpo ele se autocura. E isso o paciente consegue ver na melhora. E o mais importante que a fisioterapia tem de bom relacionado a isso, porque a pessoa melhora sem o uso de medicamentos. Porque a gente sempre parte do seguinte princípio: medicamento, ele não move estrutura, ele só age na informação da dor. E muitas vezes a dor que você está sentindo é uma dor mecânica.
Por isso que muitas vezes você, por exemplo, sente uma dor e você se deita. E aí essa dor piora. Aí você diz assim, mas quando eu me levanto, eu vou estender uma toalha, eu vou no banheiro escovar o dente e a dor vai melhorando das minhas costas. Não é que a dor vai melhorando, é porque quando você movimenta, o corpo, ele entende que é aquilo que você precisa fazer. E aí ele vai melhorando aqueles sintomas. Por isso que é tão importante fazer fisioterapia. Muito interessante. Quais são aí as atividades diárias, né, ou exercícios simples que os pacientes eles podem realizar em casa para complementar aí o tratamento fisioterapêutico? Olha, o que é importante a gente entender? Se você tem um diagnóstico de hérnia de disco, primeiro você tem que procurar um profissional voltado para isso. Ou você pode procurar diretamente um médico, né, para ele fazer um exame de imagem, ou você pode procurar um fisioterapeuta, que isso muitas pessoas não entendem também. Elas acham que para fazer uma fisioterapia elas precisam passar pelo médico, e não. O fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato e dentro da clínica nós temos exames clínicos que a gente detecta se esse paciente é para fisioterapia ou se ele não é para fisioterapia. Tá? E o que é importante também a gente deixar bem claro? Algumas dores que vocês sentem, o exercício não vai bem. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um nervo inflamado, e a gente vê muito na internet exercícios de alongamento para quem tem dor na coluna. Se você está com esse nervo inflamado e você alonga esse nervo, você vai estressar mais ele. Consequentemente, seu problema vai agravar mais. Já quando é uma dor local, uma dor que não desce para a perna, uma dor muitas vezes em faixa, isso são dores voltadas principalmente para a articulação. Então, alongamentos, movimentos vai muito bem. Então, a gente passar para as pessoas exercício para fazer em casa é muito errado relacionado a isso, porque cada caso é um caso. Às vezes é uma pessoa sedentária que nunca fez uma atividade física e você concorda comigo que nem todo mundo vai fazer o exercício correto? Exatamente. Então, eu sou muito contra isso, passar um exercício para uma pessoa que você não avaliou, não sabe o nível de grau de dor que essa pessoa tem, se é um nervo que está inflamado, se é um problema que só existe na região muscular ou na parte articular. Às vezes é uma pessoa muito idosa que não vai conseguir. Então, quando se trata de coluna, não é tão simples assim. Não é você abrir, por exemplo, uma internet e ver uma pessoa jovem alongando e você diz, eu vou levantar minha perna também e vou fazer isso. Mas o que é importante também a gente aproveitar o seu programa e dizer que as hérnias de disco, elas surgem por algumas maneiras. Tá? Quais são as causas? Muitas vezes, a coluna ela sofre um processo degenerativo. O que é isso? Quanto mais velho você vai ficando, mais a coluna vai desgastando. Mais coisa vai aparecendo. Mais vai desgastando. Excesso de peso contribui? Contribui, mas não é um fator determinante. Ou seja, não é porque você é uma pessoa que está acima do peso que você vai ter uma hérnia de disco. Existem pessoas magrinhas que têm uma coluna de uma pessoa de 80 anos de idade. Tabagismo, o fumo, Nossa, muito prejudicial, desgasta o disco, que esse disco é uma estrutura composta basicamente de água, 70% dele é água, tá? Traumas direto, mas sabe qual é a principal causa? Sedentarismo. nossa. Pessoas que não fazem atividade física têm uma predisposição a desenvolverem uma hérnia de disco. E o que as pessoas têm ideia? Eu tenho hérnia de disco, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar de repouso. Não pode se como é que a gente fala, se diagnosticar. Tem que ir para um profissional e ver o que é que tem. E até saber discernir o que de fato o corpo dela tem. É muito importante. Por quê? Porque a coluna, por sofrer esse processo degenerativo, o que as pessoas querem? O remédio mágico, a pílula mágica. Exato. E, por exemplo, você tem uma dor. Quando você toma um medicamento, aquele medicamento vai fazer um efeito. Se é um problema pequeno que está iniciando, você vai melhorar. Só que ele vai retornar. E eu garanto para você que ele vai retornar. Aí o que ocorre? Quando ele voltar, ele já vai voltar numa intensidade maior. Tá? Com essa intensidade maior, aquele remédio que você tomou pela primeira vez, ele já não vai funcionar. Você muitas vezes vai para um injetável, por exemplo. Remédio à base de corticoide, muito mais forte. Vai melhorar 1 mês, 2 meses, a dor volta novamente. Por quê? Porque é um problema mecânico, é um problema de movimento. Então, se você movimentar aquilo ali, você vai melhorar.
Só que todo medicamento que você toma está sobrecarregando você. E aí as pessoas, às vezes, não têm a paciência necessária de, muitas vezes, calçar um tênis, fazer uma caminhada, fazer um pilates, que de todos os métodos é o melhor método que tem para tratamento de coluna, fazer uma fisioterapia preventiva, né? Então, hoje, para se tratar problemas relacionados à hérnia de disco, não tem como tratar se você não envolver uma atividade física. Doutor, aquelas dores lombares que a pessoa tem cotidianamente, né? Aquela dor atravessada nas costas, vai ali na farmácia, compra um remedinho, aquela dor não passa assim, fica semanas persistente ali. O que fazer em relação a isso? Você foi muito feliz quando você falou aquela dor atravessada. Isso. As pessoas precisam entender que existe basicamente 2 tipos de dor na coluna. A dor ciática, que todo mundo bota a culpa no nervo ciático. Tô com dor no nervo ciático. Isso, a gente ouve muito o pessoal falar isso. E as pessoas não sabem diferenciar a dor ciática. E essa dor que você falou em faixa. E agora eu vou explicar para as pessoas em casa entenderem como que você percebe se você tem uma dor relacionada a nervo e se você percebe se você tem uma dor só da parte articular da coluna, que geralmente é uma dor muito mais fácil de você tratar. A dor de nervo, Adriana, é aquela dor que desce, é aquela dor que muda de lugar. Muitas vezes é aquela dor que está na lombar, que vai descendo ali pelo glúteo, pelo bumbum, passando para a perna, chegando até a sola dos pés, no joelho, indo para a virilha, Isso é dor de nervo. Por quê? Porque ela segue um trajeto do nervo. Sente dormência também essa pessoa. Às vezes sente formigamento, às vezes a perna quer falhar. Isso envolve nervo. Uma dor, por exemplo, uma dor lombar, né? É aquela dor em faixa, é uma dor mais pontual, uma dor mais localizada. E aí o que ocorre? Quando você não trata a dor da maneira que é para tratar, esse paciente ele fica sendo recorrente. Ele fica voltando aquilo ali. E os remédios, muitas vezes, eles são remédios só para aliviar. Não trata de fato, Não né? trata. Às vezes, por um movimento ali, a pessoa baixou, nossa, sentiu que não voltou mais normal e ficou ali com aquela dor persistente ali durante semanas. Essa dor aí é uma reclamação geral. Por exemplo, você trabalha muito tempo sentado. Algumas pessoas trabalham muito tempo sentado. A coluna não gosta que você fique muito tempo numa mesma posição. Então, se você trabalha de 1 a 2 horas, o ideal é que você se levante, você se movimente, né? Então, tudo está relacionado ao movimento. Se você não movimentar essa coluna, você vai piorar. Se você sente uma dor na coluna e você for se deitar, no outro dia ela está pior. Claro, existem situações que a dor está muito intensa que você não vai conseguir. Se você prestar atenção, quando as pessoas procuram um médico, o que ele faz? Ele passa um medicamento para aliviar aquela dor, mas ele encaminha para onde? Olha, a senhora procura um fisioterapeuta, a senhora procura fazer exercícios, a senhora procura perder um pouquinho o peso. É esse o conselho dele. Por quê? Porque ele sabe que o que vai tratar verdadeiramente aquilo ali é os movimentos, né? E as pessoas, às vezes, elas não querem fazer o que tem que ser feito. E isso é o que é mais complicado quando se trata de coluna. Doutor, a fisioterapia tem um papel importante no tratamento de hérnias de disco recorrentes, né? Como é que você trabalha aí para evitar que elas voltem? Olha, um plano de tratamento ele é muito importante, tá? O que é bom a gente deixar bem claro em relação à fisioterapia? Que a fisioterapia hoje, Adriana, está muito segmentada. Existem especialidades, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, eu fiz fisioterapia, eu não melhorei. Mas será se você fez com aquele profissional que só trabalha com aquilo ali? Porque hoje tem fisioterapia que só trabalha com ombro, só com joelho, só com coluna, só com a parte respiratória, só com neuro, só com criança, só com idoso, enfim. Especialidade aí para cada parte do corpo, né? Igual a medicina hoje, né? Hoje existem especializações que você passa 5 anos só tratando de problemas relacionados à coluna. E isso, para o paciente, é muito vantajoso. Por quê? Porque aquele profissional todo dia está vendo aquilo ali, né? E quando a gente fala de tratamento, o que você precisa entender? Primeiramente, aliviar essa dor. O que está causando essa dor desse paciente? Será que é uma má postura? Será que precisa fazer uma palmilha para esse paciente, né? Será que esse paciente tem algo comprimindo esse nervo dele? Será que esse paciente não está com a perninha mais curta do que a outra?
um quadril um pouco mais alto. Então, o início do tratamento, ele visa equilibrar isso aí. Tanto a parte muscular, como a parte articular. Quando você equilibra isso aí, o que você tem que fazer? Você tem que encaminhar esse paciente para realizar exercícios para que ele fortaleça essa coluna, para ela não desequilibre mais. Porque a gravidade, ela puxa a gente para baixo. Se você não tem músculo para segurar ela, você vai alterar a sua posição. Então, por isso que o tratamento de problemas relacionados à coluna ele é tão complicado. Ele não é tão simples como muitas vezes dizem. Se o remédio fizesse isso, ninguém tinha problema de coluna. Verdade. E quais são as alternativas, né, de tratamento aí para os pacientes que não podem ou não querem se submeter à cirurgia de hérnia de disco? O que é importante entender? Que eles precisam procurar um profissional, né? Claro, para avaliar eles, mas verificar se essa dor é uma dor que está sendo recorrente muito mais rápido, ou seja, se é um processo que já está crônico, um problema que já está crônico. Se é um problema crônico, sem dúvida, esse problema vai se agravar muito mais e vai demorar muito mais o tratamento. Tá? Não adianta se automedicar, não adianta. Né? E a pessoa ela precisa entender uma coisa. Adriana, quem tem problema de coluna sempre vai ter problema de coluna. Até triste eu falar isso. Para você ter uma ideia, 80%, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial vai ter ou já teve algum problema relacionado à coluna. Então, todo mundo vai ter problema de coluna. É o mal do século considerado. Infelizmente. Então, o ideal é você realizar uma atividade física, é mudar os hábitos que você tem no dia a dia. Então, o principal remédio para quem tem problema de coluna, exercício. Você consegue retardar esse processo que não tem como, que uma hora vai ter que chegar. Sair da vida sedentária, né? Sair da vida sedentária. E evitar males maiores. A fisioterapia ela pode ser eficaz aí no alívio da dor crônica, né, causada aí pela hérnia de disco? Se sim, quais são os métodos que você utiliza? Inúmeros métodos. Hoje nós temos ali, por exemplo, a quiropraxia, que são aqueles ajustes, aqueles que muitas vezes as pessoas ouvem, aqueles estalidos, que não tem nada a ver com o osso quebrando, tá? Aquilo nada mais é do que gases que existem nas articulações. Nós temos técnicas neurais, ou seja, mobilizações onde você vai trabalhar esse nervo para que melhore essa condução elétrica, para que esses músculos fiquem mais relaxados. Você vai trabalhar principalmente a parte também, dentro da fisioterapia tem a parte nutricional, alguns alimentos são inflamatórios para quem tem dor de coluna, é importante. Problemas viscerais. As pessoas acham que só ter uma dor na coluna é porque a dor está vindo da coluna. Não. Às vezes você fez, por exemplo, uma abdominoplastia, as mulheres. Foi lá, repuxou tudo aquilo ali, você passou um tempo curvado, jogou uma pressão muito maior na sua lombar. Para você assumir aquela postura de novo, você forçou muita coisa lá atrás. Ligamentos, músculos internos. Passou muito tempo curvada, né? E o que a gente ouve? Que as mulheres dizem, foi a anestesia. Não foi anestesia. Coloca a culpa da anestesia. A dor que está na costa não é da anestesia. É porque ela ficou muito tempo numa postura, jogou uma sobrecarga na coluna. E elas não sabem disso. Elas acreditam que aquela dor é uma dor normal. E dor nenhuma, Adriana, é normal. Dor é sinal de informação do corpo de que algo está errado. E você precisa trabalhar aquilo ali. Com certeza. E em se tratando aí de hérnia de disco, né? Quais são os tipos de exercício aí são mais indicados para quem tem? Como eu falei anteriormente, falar de exercícios fica um pouco complicado, mas a caminhada é um exercício não tranquilo. Tem como errar, né? Não tem como errar. Você calçar aquele tênisinho, você pegar aquele solzinho mais frio, né? Você conversando. Eu sempre digo o seguinte, exercício e atividade física são diferentes. Exercício ele tem que ser prazeroso. Você tem que fazer o que é nadar, é uma hidro, vai para hidro, é caminhar, vai caminhar, é pedalar, vai pedalar. Tudo que você faz com alegria, com disposição, o corpo, ele absorve aquilo ali. Porque nós estamos falando de sistema nervoso, que é o centro de informação do corpo. Se você sente um estresse, a sua musculatura vai ficar tensa. Então, nós estamos falando de uma hérnia de disco, ou seja, de uma coluna que está maltratada, de um nervo que está sendo pensado. Se você faz aquilo ali sem prazer, sem vontade, você vai agravar o problema.
Tá entendendo? Então, uma caminhada, uma pedalada, se você conseguir, é claro, se não tiver aumentando a sua dor, pode fazer uma academia, exercício sempre. O ideal para quem tem problema de coluna é você entender que você tem um problema e que aquilo que você está fazendo não tá doendo. Porque a dor, aquilo como eu falei, é um sinal de que algo está errado. Muito bem. Qual é a importância de um diagnóstico precoce, né, para o tratamento da hérnia de disco e como é que a fisioterapia ela pode ajudar nesse processo? Olha, o diagnóstico é muito importante. Esse diagnóstico de hérnia de disco só quem dá é o médico, né? Você vai no médico, ele vai solicitar uns exames, na maioria das vezes é uma ressonância, vai aparecer uma hérnia de disco, ele vai encaminhar você muitas vezes para fisioterapia. O tratamento em si, quando você tem uma hérnia de disco, é aquilo que eu falei, está incomodando? A sua dor na lombar está vindo da hérnia de disco? Se tiver, ok, nós vamos tratar. Nós vamos tentar melhorar por que a sua coluna está doendo. Tá? Então, esse seria o tratamento. O que é o ideal? Você sempre está fazendo uma fisioterapia preventiva. É igual um carro, o corpo da gente é um carro. Né? Eu faço a seguinte analogia. Quanto mais você utiliza ele, você desequilibra ele. Então, pelo menos uma vezinha por mês, você tem que ir lá, já que você sabe que você tem uma hérnia de disco. Doutor, quero saber, eu estou me sentindo um pouquinho tortinha, a minha dor que está na costa está começando a voltar novamente. Isso é importante, né? E aí o profissional vai lá e vai corrigir isso aí novamente. A hérnia de disco não vai sair de lá, o problema vai estar. E você precisa aprender a conviver com ele. Claro, se você não quiser ir para uma mesa de cirurgia, né? Fazer uma cirurgia. Então, o ideal seria você fazer essa fisioterapia preventiva, esse fisioterapeuta associar alguns exercícios que você consegue fazer no dia a dia e tocar a sua vida e ter uma grande qualidade de vida. É esse o caminho, não tem outro. Com certeza, procurar o profissional para ser diagnosticado corretamente e ser aí acompanhado para não ter futuros problemas maiores, né, doutor? Sim. Doutor, algo mais a nos acrescentar para estar finalizando aqui o nosso bate-papo? Não, só gostaria de agradecer você pelo convite, parabenizar o programa. Eu fico bastante feliz quando eu venho falar de saúde. Eu sempre digo que as pessoas são muito carentes de informação. As informações, às vezes, faz você economizar dinheiro, faz você minimizar os erros que você pode fazer de se automedicar. E que as pessoas que sintam algum problema de coluna entendam que a fisioterapia consegue dar grandes resultados. Não adianta você ficar se automedicando, que eu sei que todo mundo às vezes quer se automedicar, não está resolvendo o problema. E fazer mais atividade física, que sem dúvida esse é o grande caminho aí. Muito bem, doutor, muito obrigado. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas, sempre que quiser compartilhar com a gente aqui esse momento de saúde, que é muito importante para cada um de nós. E volte sempre. Eu agradeço. Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. Júnior Pinho, fisioterapeuta, falamos sobre hérnia de disco. Você pode estar acompanhando os nossos conteúdos pela Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também estão disponíveis no YouTube, Deezer e Spotify. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.